Olá Helena, boa tarde. Viva, muito boa tarde. Hoje a Isprox tem a muito honrosa oportunidade de entrevistar Helena Marujo, professora associada do ISCO, na Universidade de Lisboa, investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas, também investigadora em Psicologia Positiva, Felicidade, Bem-Estar, Paz e Virtudes Corporativas, também coordenadora da pós-graduação em Psicologia Positiva Aplicada e titular da Cátedra da Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável. Muito obrigada. Antes de mais, é um enorme prazer podermos entrevistá-la e receber desta forma as suas partilhas resultantes do seu trabalho enquanto docente, enquanto investigadora, autora de livros, de temas tão importantes como a felicidade, o bem-estar e os desafios no mundo corporativo no que toca à criação de processos mais humanizados, na gestão de pessoas e na gestão de talento. Muito obrigada, Helena. Estamos muito felizes por tê-la aqui connosco. É um privilégio e uma alegria. E sinto-me muito honrada por poder partilhar aquilo que ainda por cima me apaixona e me realiza. Portanto, acho que é a combinação perfeita. Muito obrigada. Em meu nome também, muito obrigado uma vez mais. É também com muito entusiasmo que espero a partilha do seu conhecimento. Eu também, com formação de base em psicologia, eu gosto sempre de dizer formação de base, porque não exerço psicologia há muitos anos e, portanto, gosto de dizer que tenho formação de base em psicologia, sou muito interessado em psicologia, mas acho que já tenho cada vez menos de psicólogo, além daquilo que é a minha formação. E nesse sentido é sem dúvida um tema que estou muito expectante por gostar e por tenho a certeza que será também muito interessante para quem nos for ouvir nesta entrevista que irá partilhar connosco. E começava por aí, se calhar pedir-lhe se nos apresenta um pouco aquilo que é o seu, mais do que até do seu percurso, que nos falasse um pouco de quais os projetos em que está envolvida atualmente, quais as suas linhas de trabalho atuais, e começaríamos por aí esta nossa conversa. Pronto, é um início logo muito desafiante, porque tenho, enfim, a benção de estar envolvida em muitos projetos, muita coisa extraordinária a acontecer. Vou começar por alguns, nomeadamente a possibilidade de estar neste momento a facilitar formação em liderança positiva e empática. Aquelas que são as chefias de câmaras municipais aqui em Portugal, e que denota já um interesse muito grande do poder local em querer trazer para dentro das suas próprias organizações formas de liderar que sejam construtoras de harmonia, que sejam construtoras de humanidade. Então esse é um projeto que está a decorrer, para já com a Câmara de Alcobaça, já temos outras câmaras interessadas em continuar e com a presença do Presidente da Câmara, enfim, portanto, com um envolvimento muito grande e que para mim é um sinal de uma alegria muito especial, sobretudo nesta construção da paz em conjunto com os estudos da felicidade, que é o que temos vindo a fazer, sobretudo nos últimos 5 anos, mas que se calhar foi sempre a essência de todo o meu trabalho ao longo da minha vida profissional, cruzar as dimensões da construção da paz, sobretudo da paz positiva, ou seja, da capacidade de desenvolvermos atitudes, sistemas humanos, organizações, em que seja possível criar condições para que a paz emerja naturalmente e esteja presente, e, portanto, a igualdade, a justiça na distribuição dos recursos, a sustentabilidade e a proteção de todos os seres vivos e do planeta, mas também a sustentabilidade económica, a sustentabilidade social, a promoção e a manutenção da democracia, enfim, que são formas de chegar à paz e, por isso, conseguir trabalhar com lideranças a vários níveis. Dei o exemplo das câmaras municipais, mas temos outros exemplos a decorrer, nomeadamente a nível de lideranças em âmbitos organizacionais,
sejam eles em chefias de topo a nível da função pública ou em organizações privadas, mas sempre também a vontade em envolver o sistema na totalidade, em ter presentes todas as pessoas e permitir que este conhecimento científico chegue a todos, em práticas que são muito dialógicas e participativas. Ainda esta semana fizemos o Partilhar a Paz, é um evento que temos mensal, aberto ao público, totalmente gratuito, decorre já há vários anos, presencialmente, depois durante a pandemia passámos para remoto, neste momento estamos de novo presencial, e sempre que possível até em híbrido, e em que vamos desde a um salão de beleza, barra cabeleireiro em Mãe Martins, onde o dono é um antigo estudioso que fez a pós-graduação em Psicologia Positiva e quer fazer, a partir do seu negócio, práticas de promoção na própria comunidade envolvente, e em que fizemos já ano passado, este ano de novo, um evento aberto à comunidade, com os clientes, as clientes e os clientes do cabeleireiro, os funcionários, as pessoas da comunidade, gente da Câmara Municipal de Sintra, interessados nos temas da paz, investigadores, trazendo as pessoas de múltiplas funções, neste caso multirracial, multiétnico, para uma conversa que foi sobre o amor e o ódio na relação com a imigração, como forma de ouvirmos as histórias uns dos outros, quer a história da ciência, quer a história da vivência, e criarmos espaços e bolsas de respiração para conseguirmos alimentar formas de convivência e de cidadania cada vez mais dignificadoras e respeitosas. Depois faço parte de júris, tenho feito parte de júris, por exemplo, vou integrar de novo este ano o Wellbeing Awards, que premia as empresas em Portugal que se candidatam a um prémio por considerarem que nas suas práticas de gestão estão a conseguir intensificar uma sensibilidade especial de respeito e de promoção do bem-estar nas pessoas e nas organizações que lideram. Ou formação para professores, temos um projeto já também, vai para o 3º ano, formamos cerca de 150, 130 professores, não sei agora precisar, sobre a ciência da felicidade e da paz, com a preocupação de passar para uma classe profissional muito masterizada, a múltiplos níveis, mas absolutamente vital do ponto de vista da sociedade, novas formas de contrato social para a educação, trazendo conhecimento científico, que essa é sempre a minha base, não é? Portanto, o que é que a ciência nos diz, nos traz, dados, teorias, modelos, mas fazendo de forma a que elas sejam passíveis de serem aplicados e úteis na vida das pessoas, e, portanto, criando espaços, de novo, o mais possível de envolvimento afetivo, de proximidade, de respeito mútuo, de reciprocidade, de solidariedade, em que, pelo meio, vamos conhecendo e aumentando a literacia na área do bem-estar para o próprio e depois dando ferramentas, inclusive neste caso, entregando um manual, com inúmeras atividades para as pessoas poderem fazer a promoção do bem-estar também nas suas salas de aula, com os seus alunos. Depois temos toda a dimensão de investigação, faço parte de um consórcio internacional que todos os anos estuda a esperança e o que é que dá esperança às pessoas no mundo, o Hope Barometer, coordenado pelo professor Andreas Kraft, na Universidade da Suíça, e depois a divulgação da ciência, nomeadamente vamos publicar no próximo mês, na Springer, um livro sobre Hope Across Cultures, portanto a esperança através de múltiplas culturas, porque foram recolhidos nos últimos 10 anos dados em múltiplos continentes,
que depois nos possam ajudar a pensar como é que podemos levar a esperança às pessoas e como é que a esperança pode e deve ser e tem que ser um horizonte fundamental de uma sociedade que se imagina competente a olhar para o futuro. Vamos também lançar, nos próximos 2 meses, um estudo da felicidade nas escolas portuguesas, em professores e em alunos, sempre em consórcios, portanto, processos colaborativos, neste caso, com outras instituições de ensino superior, com uma editora, a Leia, com uma organização da sociedade civil, que é a Escola Amiga da Criança, ou apoiar projetos como a Escola Anticorrupção, onde se trabalham e estimulam as crianças e os jovens a desenvolver a integridade e a honestidade e a trazer estes temas para conversas com os políticos e os decisores políticos. Enfim, poderia continuar e é extraordinário ter esta riqueza de coisas que estão a acontecer a nível nacional e internacional. E a última coisa que é muito recente, o ter feito parte do lançamento no passado fim de semana do manifesto de promoção do bem-estar, que a nível internacional e com, enfim, o projeto em si, a criação do projeto do Lord Richard Lyer, do Reino Unido, que tem sido um nome mundial extraordinário nos estudos da felicidade, para tentarmos trazer o mais possível ao de cima o horizonte do bem-estar e, em particular, da felicidade pública, reduzindo a miséria a todos os níveis no mundo, não apenas material, mas a miséria emocional e psicológica, e o sofrimento psicológico que está associado à doença mental, e convidando os governos e os líderes das empresas a terem o bem-estar como meta fundamental. Muito obrigada, Helena, pelas suas partilhas e realmente são muitas frentes, são muitas frentes aqui a doar todo o seu conhecimento, a doar toda a sua energia, digamos assim, em promoção da paz e em promoção da felicidade. Entre elas também, como falou ainda há pouco, a questão da felicidade nos contextos organizacionais. E como sabemos, o trabalho, a dimensão do trabalho pode ser facilmente considerada uma dimensão central na vida das pessoas. Tendo em conta a sua experiência, nomeadamente como investigadora, que elementos podem ser utilizados pela ciência para mensurar a felicidade no trabalho? É uma questão importantíssima, felizmente já respondida hoje por muita da ciência que está subjacente à investigação nesta área, e há cada vez mais investigadores em todo o mundo preocupados com a dimensão laboral, precisamente como a Filomena também disse, porque ela é central nas nossas vidas, inclusivamente é fundamental na construção da nossa identidade, é fundamental na construção do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar, e impacta com ondas sucessivas os múltiplos sistemas em que nos envolvemos, não é? Portanto, e nesse sentido há um conjunto de dimensões que têm sido muito bem identificadas e cada vez mais investigadas, reconhecidas, nomeadamente tendo em conta, por um lado, aquilo que é a satisfação que, enfim, os trabalhadores têm com o trabalho que desenvolvem, e a questão da satisfação é um tema, talvez, dos que têm sido mais abraçados pelas organizações. O que é que leva alguém a dizer que se sente satisfeito com o seu trabalho, sendo que a dimensão de satisfação aqui inclui quer aspectos cognitivos, portanto, como é que avaliamos no global e tendo tudo em consideração a forma como nos sentimos e julgamos a nossa própria experiência, neste caso a experiência laboral, mas com dimensões também afetivas, ou seja, avaliar a relação entre a quantidade de emoções positivas e de emoções negativas que consideramos ter no dia a dia, enfim, na média daquilo que é a nossa experiência
cotidiana. E nesse sentido, enfim, a satisfação tem sido um dos aspectos mais estudado, é a satisfação com o local de trabalho ou com o trabalho, e é um aspecto muito importante. Mas depois temos também estudos que incluem nesta métrica do workplace well-being, do bem-estar laboral, a dimensão da felicidade no trabalho, e aqui entra, enquanto na job satisfaction, na satisfação com o trabalho, entra sobretudo um aspecto mais hedónico, por isso é que tem as questões emocionais são perguntadas e são esclarecidas e avaliadas e medidas, mas há outras dimensões que são importantes. Por exemplo, a qualidade das relações laborais. Que características é que tem alguém que não apenas está satisfeito, mas mais do que isso está feliz? Junta-se também um quarto elemento nesta medição, hoje em dia, pelo menos do índice que eu considero mais relevante e que tem vindo a ser mais trabalhado, em particular por um autor da Universidade de Oxford, o Jean-Emmanuel Deneve, que recomendo vivamente que procurem, há vídeos dele recentes até sobre estas temáticas. Mas há um terceiro elemento que é se o contexto laboral, é medir se o contexto laboral é stress-free, portanto, quais são os níveis de tensão e de stress presentes no âmbito laboral, e eu posso ter níveis de stress relativamente elevados, mas porque tenho elevada satisfação e níveis de felicidade também altos, eu posso aprender e gerir e saber gerir melhor, e o próprio sistema me ajudar a gerir melhor essa tensão. E depois a dimensão do propósito. Não é possível hoje falar daquilo que é o bem-estar no trabalho sem assegurar que estudamos, medimos, identificamos muito bem de que maneira é que o trabalho ajuda ou não ajuda as pessoas a sentirem que a sua vida tem um significado, que vale a pena estar naquele trabalho em particular porque estão alinhados se sentem alinhados com os valores, os seus próprios valores estão alinhados com os valores defendidos e praticados pela própria organização. Portanto, eu diria que a métrica que eu recomendo mais para medir o workplace well-being, o bem-estar no trabalho, nos deve levar então a saber se as pessoas se sentem felizes no trabalho, se estão satisfeitas com o trabalho, se estão em contextos em que há ausência de stress ou mínimos de stress geríveis, e se trabalham em trabalhos que consideram que de alguma maneira sejam significativos e com propósito. A este nível, dizer que foi feito um estudo recente que envolveu estas 4 dimensões e mediu em 15 milhões de pessoas no mundo, e o número aumenta a cada momento. Portanto, é o maior estudo mundial alguma vez feito sobre o bem-estar laboral, e onde dimensões como, por exemplo, sentido de pertença, confiança, quanto é que eu confio nas pessoas com as quais eu trabalho, o nível de apreciação, sou ou não sou reconhecido, quanto é que posso ou não posso aprender, como é que sou compensado pela organização, não apenas materialmente, mas também nas dimensões intangíveis, se é ou não, se o local onde trabalho um local verdadeiramente inclusivo, se as lideranças são lideranças construtivas, positivas e não tóxicas, se sinto que é um espaço que me pode apoiar, nomeadamente, por exemplo, perante circunstâncias de sofrimento ou momentos da vida difíceis, uma organização que evidencia, por exemplo, compaixão com uma situação económica que estou a atravessar, com uma situação de doença num familiar próximo.
Depois a dimensão da flexibilidade, fundamental também hoje, nesta medida do que é a satisfação e o bem-estar no contexto laboral, e obviamente os resultados, porque nós todos queremos atingir coisas, metas, objetivos. Portanto, aquilo que eu acabei de dizer são os chamados drivers do bem-estar, portanto, concretizei um bocadinho o que é medido nos tais 4 dimensões de felicidade, satisfação, propósito e níveis de stress, recomendo vivamente que, enfim, que explorem e que conheçam este trabalho do Jean-Emmanuel Deneuve, sendo que aquilo que nós sabemos hoje é que há uma grande variação dos níveis de bem-estar entre as empresas, como era, se calhar, de esperar, mas também uma grande variabilidade dentro das próprias empresas, e, portanto, há, de facto, não há uma uniformização nos mesmos contextos, ainda que haja, de alguma maneira, mais tendência para certas empresas, ao cuidarem de todas estas dimensões e destes drivers, conseguirem, enfim, trazer ao de cima o melhor das pessoas e fazê-las sentir verdadeiramente comprometidas e em felicidade com aquilo que concretizam. E terminava só, a propósito desta questão das métricas, que é hoje fundamental, que quando se perguntou neste estudo às pessoas o que é que elas achavam que era o driver mais importante para o seu bem-estar, a compensação vinha ao de cima e a seguir a flexibilidade, mas depois, quando são analisados os dados, com aquilo que são os indicadores subjetivos das pessoas, enfim, aquilo que é, se quisermos, que são as dimensões mais importantes, não são exatamente aquelas que nós achamos que são. Ou seja, por estranho que pareça, e acontece o mesmo com a felicidade, aquilo que nós achamos que nos traz felicidade não é exatamente aquilo que traz felicidade às pessoas. E, portanto, nesse sentido, é interessante percebermos que aquilo que realmente parece fazer diferença no bem-estar, quando medimos o bem-estar laboral, a primeira coisa é o sentido de pertença à organização. E depois a seguir vem a flexibilidade, e depois a inclusão, o propósito, o sentir o apoio da organização, e só a seguir é que vêm as compensações. E, portanto, quando se cruzam os dados, do ponto de vista estatístico, não é? As pessoas mais felizes, mais satisfeitas, com níveis de stress mais baixos e com mais propósito, aquilo que efetivamente têm e que valorizam como o impulso mais importante é sentir que estão numa empresa onde são parte. E este sentido de comunidade e de pertença é vital para as nossas vidas coletivas e laborais. Sim, isso acredito que seja mesmo, atendendo também que quer queiramos, quer não, nós somos, o ser humano é um ser eminentemente social, é um ser de pertença ao grupo, de pertença aos nossos, de pertença à família, à comunidade, à sociedade como um todo, e é muito interessante ouvir esses dados. Que vão um pouco ao encontro daquilo que é a minha maneira de pensar um pouco também a gestão de recursos humanos, que é efetivamente criarmos contextos de trabalho que nos façam querer ir todos os dias trabalhar, que nos façam querer estar presente nesses mesmos momentos de trabalho. E quando um estudo de 15 milhões de pessoas revela isso, é absolutamente extraordinário. Roberto, só dizer uma coisa interessante que é, quando depois passamos isto para as lideranças e tentamos perceber o que está a acontecer a nível das lideranças, este estudo também mostra que só 6% dos líderes e dos gestores é que consideram o sentido de pertença como o driver número 1 da felicidade no trabalho, 6%. E 34% apenas põe nos 5 drivers de topo o sentido de pertença. Portanto, estamos muito longe e é fantástico podermos estar aqui a falar do que é que a ciência nos diz, porque cada vez mais a gestão de pessoas e a liderança dentro das organizações
tem que ser fundamentada na ciência. Nós sabemos tanto dúvida. sobre aquilo que realmente faz a diferença na motivação, no compromisso, na produtividade, e depois nada disso acontece nas organizações, não é? Portanto, ainda bem que estamos alinhados. Desculpe ter Certíssimo, sem interrompido. dúvida, sem dúvida. E a próxima questão vai um pouco ao encontro disto, que é, de que forma é que podem então as empresas, de que ações, que processos, que práticas podem as empresas adotar e implementar para mobilizarem este efeito positivo na felicidade e no bem-estar dos seus colaboradores e por outro lado também complementar, além do que podem fazer, quais é que são as reais vantagens para as empresas de adotarem estas medidas e de promoverem a felicidade? Eu sei que aqui a resposta quase que nos parece um pouco óbvia, mas os dados que partilhou anteriormente do desfazamento da percepção das lideranças e das pessoas que responderam ao questionário também justifica que falemos um pouco destas vantagens para as empresas que muitas vezes são esquecidas ou não são reconhecidas. Pois, esse é é um tópico vital, muito, muito, muito importante, de facto. É assim, vamos começar pela sua segunda questão, porque ela é mais fácil e se calhar é mais atrativa para quem está em lugares de liderança. A investigação hoje é muito clara, que há uma associação, uma correlação entre os níveis de felicidade e a produtividade, e portanto, por isso hoje as empresas também se começaram muitas vezes a interessar por estes temas, é porque numa orientação muito, muito marcada para os resultados, saber que ter pessoas felizes na nossa empresa vai trazer mais resultados e melhores resultados para o negócio, então vamos lá ver o que é que temos que fazer para pôr as pessoas felizes. Mas isso não pode ser só pelo objetivo instrumental, mais uma vez, porque senão o jogo continua igual a todas as outras coisas que se fazem dentro das empresas. Tem que ser de um verdadeiro sentimento genuíno de querer dignificar e respeitar, proteger e cuidar as pessoas que estão nas nossas organizações. Que é diferente de, vamos lá pô-los felizes para termos melhores resultados de negócio. Então, por um lado, de facto, há uma associação clara com a produtividade, há uma associação com menos baixas médicas, melhor avaliação do ponto de vista das FIAs e dos processos de avaliação de desempenho. Portanto, as pessoas que se descrevem subjetivamente como mais felizes dentro das empresas tendem a ter melhores avaliações internas. São também pessoas que adoecem menos e, portanto, faltam menos ao trabalho. São habitualmente também pessoas com características pró-sociais mais ricas e, portanto, estão mais disponíveis e motivados para ajudar, acompanhar, fazer acontecer, dar apoio, suporte, solidariedade, são mais generosas e, portanto, há um conjunto associado à própria dimensão cívica, que é muito importante, de novo, nas organizações, e que está intrinsecamente mais presente em pessoas com níveis de felicidade mais elevados. Dizer aqui que nós, do ponto de vista coletivo, e até na maneira como pensamos a educação e os nossos próprios projetos profissionais, consideramos habitualmente que quando alcançarmos o sucesso, então seremos felizes. E aqui a investigação tem mostrado, e não é muito fácil fazer esta diferenciação do ponto de vista empírico, mas cada vez mais há indicação de que o oposto é que é verdadeiro. Portanto, se eu estiver feliz, é mais fácil e mais provável eu vir a ser bem-sucedido. Inclusivamente, e agora faço a ponto com a primeira questão que me lançou, inclusivamente porque se eu estiver a experimentar boas emoções, e a querida Filomena sabe isso muito bem, porque estudou na pós-graduação de Psicologia Positiva no ISCS, que esperamos abrir a 11ª edição este ano. Sabemos que quando as pessoas estão a sentir bem, ficam muito mais competentes do ponto de vista cognitivo, a sua memória, a sua capacidade de ver soluções, a sua criatividade para soluções,
a sua vontade de aprender, a sua curiosidade, mas também ficam muito mais competentes do ponto de vista social. Portanto, têm mais capacidade, são mais confiantes nos outros, menos conflituosas, têm um conjunto de vantagens, nomeadamente de serem mais cooperantes, enfim, que são fundamentais para a cultura organizacional. E, portanto, uma das coisas que as empresas têm feito mais, nomeadamente algumas que têm Chief Happiness Officers, que é, enfim, uma função muito recente nas nossas organizações e que eu espero cada vez mais implique formação muito bem fundamentada da ciência. Portanto, tenho-me batido muito por isso e tenho feito parte, nomeadamente, de formação para Chief Happiness Officers, enfim, promotores de bem-estar dentro das organizações, com uma grande preocupação de assegurar que isto não é palpite, não é o que é que eu acho que resulta, é de facto ter o conhecimento desta ciência que hoje é tão extraordinária, tão rica e tão prolífera e que nos ajuda neste movimento. Mas dizia-vos, muitas das empresas o que fazem hoje nessa promoção da felicidade, do bem-estar, tem a ver com a dimensão mais hedónica, portanto, criar condições para as pessoas se sentirem bem. Pode ser massagens, pode ser yogas do riso, pode ser ter espaços lúdicos onde as pessoas possam ir descansar ou brincar, e, portanto, sobretudo nas empresas, nomeadamente das novas tecnologias, em que nós sabemos que só somos competitivos no mercado se tivermos muita inovação, e se sabemos que as pessoas só são inovadoras se estiverem a sentir-se bem, então precisamos de ambientes, até ambientes físicos, mas não só, obviamente, ambientes sociais, relacionais, que sejam potenciadores de relações harmoniosas e positivas. E, portanto, essa dimensão é, obviamente, uma dimensão muito importante, inclusivamente, que está associada com longevidade, proteção do sistema imunitário. E, portanto, termos boas emoções faz-nos bem à saúde física, aos anos de vida, e é, obviamente, importante, até por razões neuropsicológicas, e tenho-me interessado, e tenho até algumas publicações sobre a psiconeurologia da gestão de pessoas, e como se eu estiver a sentir-me ameaçado, ou pouco confiante, ou com um contrato que me faz constantemente ter receio, porque não me sinto seguro, ou porque tenho relações que são doentias, ou até de assédio, ou nestas circunstâncias nós temos níveis muito elevados de neurotransmissores, de cortisol, da adrenalina, etc., que nos impedem de pensar, que são muito importantes para nos permitirem sobreviver. Se não fosse eles, não estávamos aqui hoje à conversa, porque a humanidade não tinha sobrevivido, mas que se estiverem de uma forma prolongada e consistente na nossa corrente sanguínea, são péssimos para a nossa saúde física e, obviamente, estão associados a sofrimento psicológico, porque estes neurotransmissores devem ter uma entrada no nosso corpo para nos ajudar a reagir e a sobreviver perante uma ameaça, mas não podem ficar lá, porque se ficarem muito tempo fazem-nos mal. Então precisamos de fazer coisas que nos façam sentir bem, porque isso traz os neurotransmissores saudáveis, que são os nossos analgésicos naturais, antidepressivos naturais, dopamina, oxitocina, serotonina, as endorfinas, que muitas vezes, não é? Quem gera pessoas já tem este conhecimento e, portanto, cria condições para que as pessoas possam se sentir bem. Ótimo. Mas não chega. É muito curto. Temos que trazer a dimensão eudaimónica. E a dimensão eudaimónica, a palavra também é grega, como a palavra hedónica, e esta em particular é do Aristóteles, e significa bom, e daimon significa espírito ou essência. E então há empresas que estão mais preocupadas, ou também preocupadas, não apenas com a satisfação e com a happiness e com o baixo dos níveis de stress, são aqueles 3 dos 4 indicadores que há pouco referi, mas que estão muito preocupadas com a promoção do propósito,
para que quando eu vá trabalhar eu sinta, epá, o que eu faço vale mesmo, tem mesmo sentido. Quando eu estou a fazer coisas às quais não atribuo sentido nenhum, e isto é independente do que eu faço, então isto provavelmente vai afetar os outros indicadores, não é? O discurso mais apaixonado que eu alguma vez ouvi de alguém sobre o seu próprio trabalho foi de uma senhora, tenho imensa pena de não ter gravado, que trabalha como empregada de limpeza numa escola. A maneira como ela vê, interpreta, percepciona e valoriza o trabalho que faz, na dimensão de proteção da saúde das pessoas da escola, de como ela se sente uma verdadeira agente de proteção e de transmissão de saúde, proteção da doença e transmissão, faz com que ela faça aquilo que faz, que é socialmente pouco reconhecido, de uma maneira completamente iluminada, o que lhe faz bem a ela faz bem à organização. Então, nesta dimensão eudaimónica cai também a qualidade das relações, que, de acordo com o maior estudo longitudinal da história da psicologia, o estudo de Harvard, que já tem mais de 80 anos, acompanhando as mesmas pessoas, felizmente algumas ainda estão vivas, e agora já estão a estudar os seus descendentes, o indicador mais importante para a longevidade e para a saúde das pessoas e para a sua felicidade é a qualidade das relações interpessoais. E isto tem que ser levado para as empresas de uma forma muito clara. O que é que nós estamos a fazer para estimular relações em que as pessoas se sintam valorizadas, importantes, compreendidas, onde haja empatia, compaixão, capacidade de perdão pelos erros, onde haja humor, alegria, incentivo e estímulo pelos sucessos, reconhecimento coletivo, igualdade na maneira de tratar toda a gente, e tudo isto, não é? Na complexidade de todos estes fatores que nós hoje sabemos que as empresas têm que atuar e que não podem fazer coisas que sejam make-up, pôr um blushzinho, fazer umas coisinhas e dizer que estamos muito preocupados com o bem-estar e depois não pagar de forma justa às pessoas, ter horários que não permitem às pessoas terem vida para além do trabalho, ou estimular uma competitividade interna de tal forma que as relações não são de todo de confiança, são, pelo contrário, de grande conflito. E, portanto, temos que ter uma visão global do que é isto do bem-estar nas organizações, que traga todo o mapa do que são as práticas e políticas organizacionais para cima da mesa, e que toque tudo o que são as dimensões fundamentais da gestão de pessoas, desde a compensação, à liderança, à formação, por aí fora. Okay? Então, uma visão sistémica, muito cuidadosa, porque senão estragamos com facilidade, e eu já vi isso acontecer, né? Cria-se num hospital, não vou dizer qual, uma comissão ou uma unidade de promoção da felicidade. Reação imediata dos trabalhadores, agora querem-nos todos a rir e felizes, quando não nos pagam as horas extraordinárias, temos horários insuportáveis, o que nos pagam é abaixo do mercado, as condições físicas são péssimas. E, portanto, criaram uma coisa com uma boa intenção, não pensaram no sistema todo e, ao fazê-lo, estragaram o próprio projeto e trouxeram uma mácula sobre a própria ideia do que é isto da promoção do bem-estar no local de trabalho. Fantástico. Obrigada, Helena. Eu gostaria ainda de fazer aqui a ponto para a próxima questão que gostaria de fazer, pegando nos dados que partilhou connosco, em como o sentimento de pertença tem realmente um peso tão grande na satisfação que se tem com o trabalho, quando o que nós assistimos é uma mudança muito grande ao nível da organização de trabalho, decorrente da gestão da pandemia, em que muitas empresas tiveram que adotar o teletrabalho como a única solução, muitas delas, para continuar a laborar,
mas algumas delas optaram em manter, digamos assim, este sistema de teletrabalho. Decorridos 3 anos após a pandemia, Helena, gostaria de perguntar se já existem dados da ciência sobre o impacto positivo ou menos positivo ao nível da felicidade, da satisfação, do bem-estar, daqueles que estão, desde essa altura até ao momento, a realizar o trabalho 100% à distância, portanto, realizar o trabalho exclusivamente remoto. É uma área onde ainda se está a fazer muita investigação. Parece que não, mas é muito recente nas nossas histórias individuais e coletivas. Eu sei que nós queremos pensar que é muito longe, ou imaginar que já é uma coisa que já está muito afastada por todo o sofrimento que trouxe a tanta gente. Mas um dos aspectos tem a ver, obviamente, com a questão das desigualdades, que ficaram ainda mais visíveis perante, enfim, aquilo que foi a passagem para um mundo digital. E nesse sentido, não é, o reconhecimento de que, se calhar, empresas que têm capacidades financeiras para pôr os seus trabalhadores atrás de um computador e entregar um aparelho a cada um, ou estarmos em lugares do mundo onde a internet flui sem estar constantemente a ir abaixo. E, portanto, a primeira coisa é que, de facto, voltamos a lembrar-nos que continuamos a ser um mundo muito desigual. Primeiro ponto. O segundo, naqueles que têm a possibilidade de ter as suas companhias em modelos híbridos ou até em modelos completamente remotos, há muitas vezes, em alguns estudos, é valorizado no sentido de alguma autonomia das pessoas, de poupanças em termos de deslocação, quer seja de tempo, quer seja de custos energéticos, preocupação com as questões de sustentabilidade e, portanto, podermos usar menos os nossos automóveis ou, enfim, portanto, há alguns ganhos, nomeadamente que têm a ver com a questão do commuting, não é? Portanto, do ir e vir do trabalho e para o trabalho, que está estudado, que muito tempo nos transportes tem um efeito muito detrimental nos nossos níveis de bem-estar, e por isso às vezes as pessoas estão em dúvida, por exemplo, em abraçar um trabalho que é mais longe, ainda que seja mais bem compensado. A resposta é não vai valer a pena, porque a maior parte das vezes vou perder a oportunidade de estar com as pessoas mais importantes da minha vida ou estar envolvida nas atividades que para mim são mais significativas fora do trabalho, porque passo tanto tempo em transportes que deixo de poder estar com os amigos ou com a família ao final do dia. Pronto. Então, são algumas coisas que o modelo digital veio facilitar, ainda que tenha trazido naturalmente também desafios grandes. O sentido de pertença é um deles. É mais exigente, não é impossível, mas é mais exigente conseguirmos assegurar que quem não faz parte de uma comunidade presencial com regularidade se sinta parte dessa comunidade. Portanto, tem que se trabalhar muito bem tudo o que acontece online para ter a certeza que há momentos de encontro, de grande proximidade, autenticidade, em que as pessoas sentem o vínculo e reforçam o vínculo. E tenho tido a oportunidade até de trabalhar com algumas organizações que mudaram para modelos híbridos ou remotos e que pediram exatamente ajuda para saber como é que conseguem manter a dimensão mais importante, que é das relações, que é aquela que eventualmente é mais fragilizada. E que, como vimos, é fundamental, não é? Para o próprio processo. E depois, o sistema em si tem impactos também diferentes em diferentes pessoas, ou seja, há de facto pessoas para quem o facto de estar à distância é a melhor coisa que lhes aconteceu, e há outras que não suportam porque se sentem sós, isoladas,
E, portanto, de novo aqui tem que haver uma sensibilidade muito especial da própria organização na compreensão daquilo que são as particularidades e as necessidades de cada trabalhador. E, curiosamente, ainda ontem participei numa universidade, numa sessão de auscultação da universidade a empregadores, quais as competências que os empregadores mais valorizavam nos recém-diplomados, etc. E do painel de empresários e de recrutadores que estavam presentes, curiosamente estavam três colegas que uma delas, inclusivamente, ainda está a terminar a sua licenciatura, outras duas que têm apenas 1 ano de experiência profissional e que, portanto, fizeram toda a sua formação académica em sistema remoto e, portanto, só trabalharam na universidade em sistema remoto, nunca tiveram praticamente aulas presenciais. E elas, curiosamente, diziam isso. Eu trabalhar presencial, para mim, é impensável. Eu não me consigo concentrar. Eu não sei trabalhar com pessoas à minha volta a carregarem teclas de computador. Eu não consigo trabalhar se um colega me vem perguntar se eu quero ir tomar um café. E eu, curiosamente, vejo, para mim, a nível pessoal, é completamente o oposto, que é pensar, caramba, como é que eu ia conseguir trabalhar? E eu já trabalho em home office desde 2018, portanto, tenho 5 anos de teletrabalho. E mesmo assim, acho tão importante para mim, é tão importante para mim o relacionamento pessoal e o estar em contacto com colegas, essa socialização dentro da organização, a possibilidade da criação de histórias dentro da própria organização que vão fazer depois a cultura da própria organização. E acho que tudo isto é que vai efetivamente contribuir para esse sentimento de pertença, mas é curioso como ali num pequeno grupo se sentiam umas diferenças e se sentiu aqui um impacto grande daquilo que foram estes 3 anos no ensino superior e a transição para o mercado de trabalho. Pois eu juntava aí a experiência direta com alunos que é estarem a acabar uma licenciatura sem nunca, muitos deles não terem interagido. E mesmo agora que estão presencialmente em aula, não há contactos, não há, até porque depois as aulas, infelizmente, continuamos em Portugal com o ensino muito, enfim, com um modelo meramente de transmissão de conhecimento. Portanto, eles fazem um curso inteiro sem saberem o nome de colegas, sem terem tido o prazer sequer de olhar olhos nos olhos, saber a história do outro, e estão a estudar gestão de recursos humanos, ok? Portanto, parece uma contradição em termos e obviamente que temos que ser muito cuidadosos com isso, reforçando, até porque a questão da solidão aumentou, sobretudo nas faixas etárias de jovens adolescentes e jovens adultos. Portanto, a percepção de solidão é crescente e muito preocupante. Temos que conseguir contrariar em formatos que nos permitam estar próximos, mas também tive a experiência durante a pandemia de dar aulas a alunos que diziam que se sentiam mais próximos neste formato do que quando estavam na sala de aula, precisamente porque na sala de aula ninguém os convidava a interagir. E, inclusivamente, tive experiências de alunos que promoveram entre eles, foi mesmo total, durante as nossas paragens totais em pandemia e confinamento, por exemplo, a criação de grupos entre eles no WhatsApp para se estimularem uns aos outros a fazerem exercício físico, porque havia muitos que tinham deixado de fazer e sentiam imenso essa falta, e criaram-se grupos de interajuda e de... que podiam nunca ter emergido num contexto presencial. Portanto, temos que ser muito cuidadosos com os lados bons e maus das duas circunstâncias e situações, reconhecendo e aproveitando o melhor que há em cada uma. Sem dúvida, vem sempre aí ao de cima a nossa resiliência. Eu voltava aqui um bocadinho atrás, há pouco dizia de não fazermos operações de make-up nas organizações, naquilo que é a promoção da felicidade e do bem-estar. E temos assistido aqui uma alteração da nomenclatura, eu gosto de dizer assim, em que temos passado do conceito de gestão de recursos humanos para a gestão de talentos ou até mesmo a gestão de pessoas, aqui com uma tentativa também de humanizar a própria organização e humanizar esta nossa área de trabalho.
mas que nem sempre depois se sente isso na prática. E eu perguntava-lhe isso, se sente que com esta maior abertura que tem vindo, e eu diria que é um tema que também está a começar a ter alguma moda, digamos assim, mas sente que depois na prática as organizações estão efetivamente a ter ações que contribuem efetivamente para a melhoria do bem-estar, ou se pelo contrário continuam ainda muito focadas em ter operações de make-up que façam uma boa employer branding para depois conseguirem contratar mais talento, mas depois na prática efetivamente não tem grande resultado. Bom, essa questão é também vital, obrigado por colocar. É politicamente mais incorreta. Mas faz todo o sentido. É assim, eu acho que o que está a acontecer é muito bom, porque às vezes precisamos de começar a introduzir novas linguagens e novas narrativas antes, às vezes, de conseguirmos até introduzir novas práticas. Certo. E, portanto, para mim, que hipervalorizo a importância das palavras e da linguagem, que acredito que ela não é meramente descritiva da realidade, mas constrói essa realidade, o facto de já falarmos destas coisas já é um ponto de partida, não é? É melhor do que se não falarmos. Depois temos cada vez mais, e vemos isso nomeadamente com a geração Z, não é? Que temos uma população a entrar nas empresas mais exigente com a coerência e com a autenticidade. São colaboradores que não ficam se não se sentirem que estão bem e que exigem essas dimensões de coerência. E ainda bem, ainda há pouco tempo fiz parte de um evento no ISCTE só sobre a geração Z, e ouvimos vários dos jovens que estão a entrar agora no mercado de trabalho sobre aquilo que eles procuram, e de facto há um nível de exigência que eu diria maior, porque não há também uma sensibilidade ou uma motivação tão grande para a fidelidade à organização. A fidelidade é outras coisas, eu preciso estar bem, de sentir que isto faz sentido, de estar em empresas que têm valores, nomeadamente do ponto de vista da sua contribuição social e da sua responsabilidade interna e externa, e preciso de ser muito bem compensado e justamente compensado por tudo aquilo que estou a dar à organização. E não me venham para cá com grandes modelos de autoritarismo e de lideranças muito top-down, porque eu cresci numa geração que aprendeu desde cedo que tem direitos, que pode e deve ter voz. E isto também mexe, e ainda bem, com o sistema laborado, com aquilo que nós fazemos. Agora, demoramos muito tempo a mudar aquilo que são práticas tradicionais. E ainda há muita gente que continua um bocadinho afastada e hipercentrada na questão meramente produtiva ou na retribuição aos acionistas dos lucros da organização. Mas cada vez mais há movimentos globais a favor de certo tipo de lideranças em detrimento de outras, de formas de chefiar que sejam mais servidoras, mais dignificantes, que estimulem a participação, que deem poder e voz, que façam as pessoas verdadeiramente sentir que são contributivas para o negócio, que conheçam muito bem as pessoas que têm, as suas necessidades, os seus interesses, as suas motivações, e vejam como é que as podem pôr, através até da identificação dos seus talentos e das suas virtudes, nas funções certas, no momento certo. Tudo isto está a acontecer, portanto, há consultoras já só para promover, por exemplo, formas de gestão de benefícios flexível, que traz a dimensão de eu posso escolher o que é que faz sentido para mim, ou termos organizações que verdadeiramente põem nas mãos dos seus trabalhadores as decisões sobre as práticas de promoção do bem-estar,
que são muito mais flexíveis na gestão de quem está em posições de liderança, nomeadamente colocando, por exemplo, à frente de projetos pessoas diferentes e, portanto, agora é um que lidera, da próxima vez, porque o projeto tem mais a ver com outra coisa, vai ser outra liderança. E, portanto, tudo isto desconstrói uma cultura que nós temos em Portugal, que é ainda muito hierárquica, muito verticalizada, num contexto que, infelizmente, não é um contexto de grande produtividade, e aí temos que pensar, de facto, cada vez mais o que há nas nossas culturas organizacionais que faz com que os portugueses, noutros contextos, nomeadamente em imigração, sejam considerados excelentes em termos da sua performance, e depois, no contexto das culturas nacionais, não deem o seu máximo. O que é que temos que fazer de diferente? E aí entram todas estas dimensões, se quisermos, que não são fáceis, que demoram muito tempo, mas eu conheço, felizmente, e vocês conhecerão também, organizações que levam a sério, por exemplo, as questões do desenvolvimento e da segurança dos seus trabalhadores. Ainda há poucos dias, numa aula de mestrado, uma das minhas alunas dizia que tinha sido contratada para uma empresa que lhe ofereceu imediatamente um contrato definitivo. Uhum. E ela tinha ficado logo apaixonada pela organização. Esta empresa confia tanto em mim que não me quer sequer, não precisa de meter à prova com um contrato frágil e que me está já a dizer queremos-te mesmo aqui connosco, aumentou a probabilidade dela, nesta confiança, querer verdadeiramente mostrar que estava à altura dessa confiança que sentiu, não é? Portanto, as questões da forma como desenvolvemos os talentos dentro da organização e como fazemos as pessoas sentirem-se seguras. O tal aspecto da qualidade das relações e como é que precisamos hoje, cada vez mais, de treinar e desenvolver competências que se relacionam estritamente com o capital social. Como é que criamos estruturas de funcionamento onde a flexibilidade, a independência e a autonomia estejam presentes e as pessoas sintam que podem, por exemplo, pôr em prática o job crafting, não é? Moldar o seu trabalho àquilo que lhes faz sentido. Ok, tens que atingir este objetivo ou finalizar este projeto. Mas agora fazes como te fizer sentido. E quando isto é proposto, a maior parte das pessoas responde com níveis mais elevados de qualidade. A questão da variedade e da realização, de eu não ter que estar a fazer a vida toda a mesma coisa e como é que a própria organização me ajuda neste processo. Obviamente, mantendo o respeito por termos salários justos, que é outra coisa altamente desmotivante em Portugal. Somos um país pobre, queiramos ou não, mas podemos ser muito criativos nos benefícios, sejam eles passíveis de terem uma perspectiva mais tangível ou não tangível, e é possível hoje criar condições que levam, mesmo de forma intangível, a estimular a motivação subjetiva dos trabalhadores. E depois a questão da saúde, dos níveis de risco, da segurança que as pessoas têm a múltiplos níveis, que são fundamentais e que têm que estar na ordem do dia, podendo, em algumas situações, até trazer respostas inesperadas nesta construção do bem-estar. E termino com um exemplo. Num dos júris de well-being que participei, portanto, filo quer no âmbito da função pública, quer no âmbito das empresas do setor público e privado, houve uma entidade, era uma entidade bancária, que fez uma aposta dentro deste âmbito da promoção do bem-estar em contratar nutricionistas que vieram ajudar na melhoria, na baixa da obesidade, na baixa dos níveis de colesterol, do risco de diabetes, etc. Portanto, uma data de indicadores de saúde importantes. E que depois começaram a ensinar, nomeadamente tinham refeitórios e cozinhavam no refeitório para os trabalhadores, e estes nutricionistas começaram a ensinar as cozinheiras a cozinhar de forma saudável, sustentável, para aí fora.
Portanto, para além dos ganhos individuais, que eram também coletivos, porque eles contabilizavam e mostravam publicamente os resultados, por exemplo, todos os quilos que tinham sido perdidos pela empresa num determinado período, ou a dada altura, neste processo, resolveram ter refeições que eram de grande qualidade e a preços muito baixos que estavam disponíveis para takeaway. E quando os trabalhadores começaram a poder comprar comida de qualidade a baixos preços e poderem levar para casa, o que é que aconteceu que eles não tinham esperado e que foi um resultado fabuloso do ponto de vista do equilíbrio trabalho-família. As pessoas chegavam a casa, não tinham que ir para a cozinha, podiam brincar mais com os seus filhos ou ir para o ginásio, podiam inclusivamente levar comida para os filhos levarem no dia seguinte para as escolas e de repente ganharam uma bolsa de tempo para as suas atividades e relações fundamentais por uma coisa que, quando inicialmente foi pensada pela organização, tinha mais a ver com a saúde física. Portanto, é para mim um exemplo, aliás, eles ganharam um prémio com este e outros projetos que tinham, é para mim um exemplo de como as organizações, às vezes com pouco investimento, mas com muita sensibilidade, podem encontrar formas de conseguir tocar em muitas áreas que estão associadas ao bem-estar e fazer verdadeiramente os trabalhadores sentirem we matter, nós somos importantes para vocês. Obrigada, Helena. E para finalizar, gostaria de perguntar, aliás, a Helena já praticamente foi respondendo ao longo da entrevista aqui sobre várias possibilidades, sobre várias situações que realmente podem vir a ser refletidas, vir a ser implementadas no sentido de genuinamente criar e proporcionar bem-estar dentro das empresas, mas ainda assim gostaria de perguntar, para terminarmos a título de síntese, tendo por base, obviamente, todo o seu conhecimento do mercado atual, do mercado português, que repto é que lança às empresas que queiram potenciar, que queiram otimizar ou modernizar a sua gestão dos recursos humanos? Ok, obrigada, Filomena. Para mim, o primeiro repto é que haja mãos dadas entre a academia e as organizações, que nós possamos verdadeiramente, nós que investigamos, possamos partilhar com utilidade e aplicação nas empresas aquilo que sabemos da ciência e que as empresas sintam que as suas práticas passam a ser fundamentadas e que não as fazem porque acham que talvez o caminho seja por ali, mas que o fazem porque há evidência científica que comprova que o caminho é melhor ser por ali. Portanto, aqui, para já, isto é mútuo, não é? As empresas abrirem-se e as academias e as universidades abrirem-se. Trabalharmos verdadeiramente em conjunto, que, aliás, um dos ODS muito importantes, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é cada vez mais, não é? A cooperação entre múltiplos níveis da sociedade para que as soluções de futuro sejam cada vez mais fortes e mais prementes. Depois, manter algum espírito crítico e até comissões, se quisermos, nas empresas, que podem ter pessoas de várias, com múltiplas histórias e de grande diversidade dentro da organização, que simultaneamente tragam o aspecto mais ligado às questões éticas e às questões da saúde. Elas precisam mesmo de ser hoje um foco, porque temos uma população a adoecer, e em particular em Portugal, nós somos o país da Europa com níveis de burnout mais elevados, a nível mundial é o Brasil. Somos um país com indicadores assustadores na área do consumo de psicotrópicos, portanto, de medicação para lidar com a doença mental. Estamos em posições de topo, infelizmente, em áreas como a depressão e a ansiedade. E a saúde psicológica, dei exemplos da saúde psicológica, mas elas estão absolutamente intrincadas e entrelaçadas com a saúde física, não é? Portanto, conseguir cada vez mais
ter a promoção do bem-estar físico, psicológico, relacional, económico, espiritual na ordem do dia, creio que é mesmo um desígnio que precisamos levar a sério cada vez mais. Muito obrigada. Helena, e assim terminamos o nosso tempo. Muito foi dito, muito mais haveria para dizer de um tema tão rico como esta questão da felicidade no trabalho. E se me permite, eu acho que resumia isto aqui numa palavra que eu gosto muito, que é humanizar. Acho que as organizações precisam de se humanizar. E se humanizarem efetivamente e estivermos bem, nós organizações, com as nossas pessoas, seguramente todos estes temas florescerão e crescerão dentro das organizações, e todos nós teremos muito maior qualidade de vida, muito maior felicidade, muito maior saúde, bem-estar, seja físico e psicológico. Ana, mais uma vez... É por isso que escrevi um livro com esse título, portanto, eu não sou muito boa a vender as minhas coisas, mas lançámos em 2019 um livro que se chama Humanizar as Organizações, que tem o subtítulo Novos Sentidos para a Gestão de Pessoas, e onde fomos buscar, a nível nacional e internacional, alguns dos maiores nomes da investigação na área da felicidade no âmbito laboral. E, portanto, Alberto, estamos o mais possível próximos e coerentes. Ainda bem que falou no seu livro, porque eu desconhecia-o e vou já comprar porque quero ler esse livro, porque efetivamente vai precisamente ao encontro da minha forma de pensar, e desconhecendo passei a conhecer, e ainda bem que o referiu. Eu vou certamente ler. Obrigada. Terei a oportunidade depois também de o comentar consigo, certamente. Mais uma vez, em nome da Xprox, em nome pessoal, em nome também de toda a equipa, muito obrigado. Foi sem dúvida muito rico, e certamente quem nos irá ouvir irá ter também a mesma percepção. Helena, obrigado mais uma vez. Agradeço muito esta confiança em mim, as vossas perguntas absolutamente bisturi, e a qualidade deste encontro que tivemos em conjunto. Muito obrigada por se interessarem por estes temas e acreditarem que eu podia ser de contribuição para aquilo que é a vossa caminhada também organizacional. Um abraço a todos aqueles que hoje aqui estiveram e os que vão no futuro poder ouvir esta conversa. Muito obrigada.